Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, vamos iniciar mais um programa Hora da Família, com o tema Maria, exemplo para todas as mães. Hoje nosso coração se enche de ternura, até porque vivemos uma semana maravilhosa, que foi o aniversário de 40 anos de nossa diocese. E aí foi dada a largada para o início de muitas atividades que viveremos neste quarentenário. E hoje vamos também falar um pouquinho sobre o Dia das Mães. Queremos olhar para aquela que é o maior exemplo de mãe, a nossa inspiração, Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe também. Eu sou a Aline, estou aqui representando o grupo Mães que Oram pelos Filhos da Paróquia de São Miguel. E eu não estou sozinha, tenho comigo pessoas muito especiais. Olá, Aline. Olá, Célia e Edmilson. Minha saudação aos queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Eu sou Edilene, represento o Terço das Mulheres e é uma grande alegria fazer parte desse momento em que vamos partilhar reflexões muito especiais sobre um exemplo de amor e de maternidade, Maria, nossa mãe. Eu sou Edmilson. Eu sou a Célia, né? E representamos o movimento da Mãe Rainha da Paróquia São Miguel e Almas. Falar de Maria, nossa mãe, muito alegra nosso coração, pois ela é nosso exemplo de mulher e de mãe. Mas hoje, mais do que falar de grupos, queremos falar do amor de mãe, do amor que vem de Deus, refletido em Maria. E para iniciarmos esse programa, eu vou trazer aqui para vocês uma citação bíblica. Vamos falar um pouquinho de Lucas 1, de 28 a 38, que é a anunciação do anjo à Nossa Senhora, onde ele fala para ela que ela conceberá o Filho do Altíssimo e ela não hesita em dizer sim, que está pronta. Ela não teve medo, ela foi segura, firme, ela deu o seu sim, e esse sim foi para todos nós. Maria é um exemplo de mulher completa, ela traz consigo tudo que uma mulher, que uma mãe precisa ter na vida. Então, através dessa citação bíblica, nós vamos iniciar o nosso programa. Maria, o espelho da mãe. Edilene, o que Maria nos ensina sobre ser mãe? Aline, Maria, ela nos ensina que ser mãe é viver um amor silencioso, né? É um cuidado que muitas vezes ninguém vê, mas que sustenta tudo. Maria, ela nos ensina um amor que não faz barulho, um amor que não precisa aparecer, um amor que simplesmente permanece. O amor de Maria, ele foi feito de silêncio, de escuta, de entrega. E talvez este seja o amor mais parecido com o de Deus. Porque toda mãe, ela carrega um pouco desse amor, né? Um amor silencioso, mas cheio de eternidade. Para mim, eu vejo Maria como presença. Ela estava ali em todos os momentos. E mãe é isso, né, gente? É estar mesmo quando não tem palavras. Maria não foi uma mãe de momento. Ela foi presença constante, fiel. Mas não apareceu só nos momentos bonitos. Ela permaneceu também na dor. E quantas mães, né, vivendo em momentos de dores, sinta a presença de Nossa Senhora neste momento, né, que ela presta atenção como ela estava diante da cruz, né, também em momentos de dor, e ela não se entregou. E é assim que toda mãe ama, não só quando tudo vai bem, mas principalmente quando o filho mais precisa. Maria é presença que não se afasta. Ela é cuidado que não desiste, é amor que permanece, mesmo no silêncio. Resumindo, ela é docilidade. E ainda, ela continua presente na vida das mães que lutam, das que rezam, das que choram em silêncio, na sua família, na sua história. Talvez você não veja, talvez você não perceba, mas Maria está aí, caminhando com você,
porque ela é mãe de verdade. E olhando como pai, filho que sou, também vejo a força da mãe dentro de casa, que é algo que marca para a vida inteira. A mãe, ela é tão cuidadosa que quando um filho chega em casa, da forma que ele toca na maçaneta da porta, ela sabe se ele está bem, se ele não está, ela já começa a deduzir que tem algo errado com ele. Maria deixou isso muito claro também. Foi ela, o sacrário vivo de Jesus, sua catequista. Quando pensamos em Jesus, muitas vezes olhamos para os milagres, para a sua missão, mas esquecemos de algo essencial. Jesus também foi educado. E Maria teve um papel fundamental nisso. Foi ela quem ensinou os primeiros gestos de amor. Foi no olhar de Maria que Jesus encontrou ternura, cuidado e segurança. Em Nazaré, na vida simples, Maria educou Jesus com exemplo, com presença, com silêncio, ensinou a escutar, a respeitar, a amar e confiar em Deus. Isso nos mostra algo muito forte, que o papel de uma mãe é sagrado, porque educar não é só ensinar coisas, é formar um coração. E você, ouvinte, o que mais te toca na forma como Maria educou Jesus? Agora vamos falar sobre o poder da oração de uma mãe. E tem algo que é muito forte, gente, a oração de uma mãe. Vocês acreditam nisso? Sim, muito. Uma mãe de joelhos, ela muda a história de um filho. Temos um exemplo lindo de Santa Mônica, né? Ela rezou aproximadamente 33 anos e alcançou a conversão de seu filho, Santo Agostinho, que virou o doutor da Igreja Católica. Sim, Maria nos ensina muito, né? Ela não entendia tudo, mas confiava. E é isso, é fé verdadeira, né? E a Santa Teresinha do Menino Jesus nos remete a esse comportamento de Maria, quando ela dizia que muitas vezes não entendia os caminhos de Deus, não compreendia o porquê das coisas, mas escolhia confiar. E essas palavras de Santa Teresinha nos ensinam muito a entregar e confiar. Deus nos ama com amor de mãe. E muitas vezes é a oração da mãe que segura a família inteira, mesmo quando ninguém percebe. E é uma coisa também que eu percebo muito nas mães. Vocês, queridas ouvintes, vocês às vezes não perceberam isso ainda, mas isso às vezes acontece muito. Eu só tenho dó da mãe, que a mãe ela não tem o direito, tadinha, nem de ter um problema, nem de ficar doente. Se a mãe ela está com alguma coisinha, aí a gente já vem o filho, vem às vezes o marido também, e já dá-lhe um remédio, ela mal engoliu aquele remédio, e aí, está melhor? Melhorou? Então a gente não tem esse tempo, e ela sabe levar tudo. Ela tem o tempo dela, como Maria teve o tempo dela também, e Deus tem o tempo dele na nossa vida. Santa Rita de Cássia é exemplo para nós. Conseguiu a conversão de seu marido, que era um homem violento, alcoólatra e de vida desregrada. E após sua morte trágica, ela rezou para que seus 2 filhos não seguissem o caminho da vingança e da violência, preferindo que eles morressem a cometer um pecado mortal de sangue. Eles faleceram pouco tempo depois, tendo se reconciliado com Deus. E aquela boa mãe é tudo isso que ela quer. É ter a sua família, os seus filhos, seu marido, até seus vizinhos reconciliados com Deus. Estar bem com Deus. E no mês passado, eu tive a graça de participar do encontro Mães que Oram pelos Filhos na Canção Nova. Foi um momento muito especial de fé, aprendizado e renovação espiritual. E algo que foi muito enfatizado mesmo durante o encontro foi a importância da oração perseverante das mães,
e a confiança total em Deus pelos seus filhos. Então, de forma muito marcante, né, nós fomos convidados a olhar para Maria como nosso maior exemplo. Ela, como mãe, confiou plenamente em Deus, mesmo sem ela entender tudo. Então, assim como Maria, ela esteve presente, cuidando, intercedendo, permanecendo firme, também somos chamadas a permanecer em oração constante pelos nossos filhos, confiando que Deus está conduzindo tudo. Então, gente, eu saí desse encontro com o coração mais confiante, entendendo que não estamos sozinhas, porque temos Maria como modelo e companheira fiel na missão de sermos mães que oram. E, para mim, esse foi um dos pontos mais fortes, né? Olhar para Maria como modelo de mãe. Que linda, Edilene. Que coisas boas você colheu neste encontro. Espero que todos os que lá estiveram com vocês puderam colher coisas lindas, maravilhosas, assim também como você. Vamos falar agora das mães que geram vida e fé. Ser mãe vai além de gerar, é formar o coração dos filhos. Célia, você quer falar um pouquinho para nós sobre educação na fé? Você que é catequista também, que tem essa experiência de, além de educar os seus filhos na fé, educar os outros filhos, né? Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Educou muito a mim também, Aline. Gente, então, as mães têm que se atentarem, né? A ensinar seus filhos a rezarem desde pequeno. Então, vocês, queridas mães, precisam de ser as primeiras catequistas dos seus filhos. Nossa Senhora é considerada na tradição católica a primeira catequista de Jesus. Como mãe, ela educou Jesus em sua humanidade, ensinando a rezar, a guardar a palavra de Deus, servindo de exemplo com seu silêncio, olhar e presença amorosa. Então, temos como exemplo essa grande mulher, Nossa Senhora, e falar de Deus no dia a dia com eles, levá-los para a igreja, né, na Santa Missa, né, aos domingos, principalmente, né, com amor, não por obrigação. Lá em casa eu vejo, né, as meninas, né, esses dias mesmo estavam as duas lá e eu estava fazendo almoço e vi as duas, de repente, lá, as duas no santuário, rezando o terço. Achei muito bonito elas de joelhos lá e rezando, né, as intenções que elas estavam precisando. Então, assim, nós somos exemplos, né, para os nossos filhos. E para você, Edilene, quando uma mãe gera vida e fé? E essa é uma pergunta bonita e profunda, né? Uma mãe, ela gera vida primeiro no ventre, né? Mas ela continua gerando vida todos os dias, nas atitudes, seja no cuidado, na presença, na paciência, nas escolhas diárias. E a fé nasce junto com isso. Quando a mãe acredita, mesmo sem ela ter certeza, quando ela segue em frente, quando ela ensina valores pelo exemplo. E você, Edmilson, o que você tem a dizer como uma figura masculina sobre o exemplo de Maria? Você aí, sendo José dessa Maria. Olha, gente, eu tenho a dizer, não é reforçar, né? Mas é acrescentar mais, é que reze pelos seus filhos. Confie no tempo de Deus. Nem sempre os frutos aparecem na hora, mas tudo aquilo que é plantado com amor, um dia floresce. Uma mãe evangeliza mais pelo exemplo do que pelas palavras. Maria educou Jesus assim, com presença, com exemplo, com amor. E é igual o que a Célia colocou aqui, né? Que ela viu as nossas filhas lá de joelhos rezando no santuário. Mães, famílias, é uma coisa que às vezes eu falo muito, é que nas nossas reuniões, é que hoje, antigamente, toda casa tinha um oratório. Eles usavam o nome como oratório. E hoje é raro a gente chegar em uma casa que ela tenha um lugar, um local específico para oração.
Nós, às vezes, temos um local na nossa casa específico para tudo, mas para Deus nós não temos. É uma coisa que eu falo sempre, que nós somos filhos amados, somos filhos queridos, somos filhos prediletos de Deus. Mas, como se diz, infelizmente, nós só damos para Ele o resto. Só, às vezes, muitas vezes, é uma coisa que eu falo bastante também, às vezes a pessoa está ali no seu dia a dia, no corre-corre, levanta, às vezes já está um pouco atrasado, não dá tempo de fazer sua oração, não dá tempo de rezar, vai para o trabalho, depois volta e tem seus afazeres, deita. Aí quando ele deita que ele lembra, nossa, não rezei. Aí que ele começa a rezar, é os anjos que digam amém, porque ele já dormiu. E nós às vezes temos que melhorar mais, ou cronometrar melhor o nosso tempo, para que nós também possamos aprender e ter esse cuidado de também tirar um tempo para Deus. Se eu não rezo, como que eu posso exigir que o meu filho reze? Igual, principalmente vocês, mãe, e os filhos estão sempre ali, como diz aquele velho ditado, né? Na barra da saia de vocês. Aí, se não vê vocês fazendo isso, eles também não vão aprender. Outra coisa, às vezes que a gente ouve muito, mães que às vezes estão com crianças pequenas, eu não vou à missa porque meu filho não fica quieto. Mas se você nunca levar ele nunca vai aprender a comportar. Ele só vai aprender a comportar ali na igreja, naquele momento, e ficar conhecendo aqueles momentos, se ele estiver presente, se ele estiver ali. Edmilson, muito bonito isso que você falou, né? E faz todo sentido. Você diz que a fé dentro de casa, ela começa muito com a mãe. Ela planta, né? E aquilo dá fruto lá na frente. Então, é algo que a vida confirma mesmo, todos os dias, né? O fruto, ele não vem na hora, mas vem, né? Às vezes passa o tempo, os filhos crescem, seguem seus caminhos, mas aquilo que foi plantado permanece guardado, não é isso? E no momento certo floresce, né? Porque a fé que nasce dentro de casa, plantada com amor, ela sempre dá fruto. Né? E floresce, é o que você mesmo colocou, né? E onde há flor, logo depois vem fruto, né? É isso aí, gente. É plantando que a gente colhe, né? Não tem como a gente plantar arroz e colher feijão. Não. Então, fica aí a dica. Não deixem de plantar a semente da fé, do amor e da oração no coração dos seus filhos, né? Como mães, como exemplo de Maria, vamos ensinar. E ficamos aí com mais um bloco encerrado, com esse momento de reflexão muito bonita. Vamos ouvir uma música para alegrar aí o nosso coração e nos colocar mais próximos de Nossa Senhora. Voltamos para mais um bloco. Agora vamos falar de ser mãe com os olhos fixos em Maria. Como viver essa maternidade olhando para Maria? Existem 3 formas bem peculiares: a humildade, a paciência e a vontade de Deus. Né? Vamos falar um pouquinho? Viver a maternidade olhando para Maria é aprender a ser grande na humildade. Maria foi escolhida para a maior missão, ser mãe do Filho de Deus. E mesmo assim, permaneceu simples, apenas serviu, amou e confiou. E é exatamente isso que Deus espera de cada mãe. Não a perfeição, mas a humildade do coração. Humildade de reconhecer quando erra. Humildade de pedir perdão quando necessário. Humildade de reconhecer que nem sempre vai dar conta de tudo. É entender que os filhos não são nossos, são de Deus. E nós somos cuidadores dessa missão. A humildade de uma mãe abre espaço para Deus agir. Gente, essas são as virtudes de Nossa Senhora, né? Então, e quantas vezes a mãe se cobra, né? Se culpa, se sente insuficiente, mas Maria nos lembra que Deus age na simplicidade, no silêncio, na paciência, no coração que se entrega. Viver a maternidade com os olhos fixos em Maria é dizer todos os dias: Senhor, eu não sei tudo, mas eu confio e faço o melhor que posso, com amor, e isso é suficiente. Ter a paciência de esperar o Kairos de Deus faz toda a diferença,
Maria não apressou os planos de Deus, ela soube esperar. E a gente precisa muito de esperar nesse tempo que estamos vivendo, né, gente? A gente vê tantas coisas ruins no meio da internet, né? Na televisão. Acho que a gente tem que até tirar um pouco isso das crianças. Infelizmente, o celular, né, está ficando nas mãos das crianças. Então, vamos, né, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a cada dia a ter paciência, a amar como ela nos amou, como ensinou Jesus a amar, né? Maria não apressou os planos de Deus, ela soube esperar. Às vezes, uma mãe quer proteger, quer resolver, ver tudo o mais rápido possível, mas nem tudo acontece no nosso tempo. Paciência não é fraqueza, mas é força interior. Cada filho, né, tem seu tempo. Deus está agindo, mesmo quando não estamos vendo. Quantas mães estão esperando uma mudança, uma resposta, um milagre? E com certeza, Deus, com todo carinho, está dizendo: confia, eu estou cuidando, tudo acontecerá no tempo certo. E é a mesma coisa, né? É igual, por exemplo, às vezes nós pais, agora não mãe, né, mas pais, a gente às vezes se preocupa em dar um celular para o filho, para ele, tipo, tá como se fosse ele bem informado. E às vezes nós estamos estragando. Por que ao invés de nós darmos um celular para o nosso filho, nós não damos para ele uma Bíblia infantil, um livro que ele possa desenhar ali, colorir, mas que aquele livro também espiritualmente vai estar fazendo ele crescer. Aí, às vezes, as mães podem pensar: mas esse livro, será que ele vai querer ler? O celular ele fica intertido ali brincando e tal, mas e aí, nós sabemos o que ele está brincando? Ele vai querer depois ficar mais no celular do que, às vezes, fazer algo que preencha o seu espírito e possa trazer alegrias para mamãe no futuro, né? Não que, se ele estiver lá no celular, a mãe, sabendo ali, né, olhar tudo o que ele tá vendo ali, ele vai, não que eu queira dizer que ele vai ficar ruim no futuro, vai ser ruim, um filho ruim, não, mas é que, como se diz, se eu planto rosa, eu colho rosa. Eu não planto rosa e colho girassol. Para planta eu sou péssimo, gente, né? Mas eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, vamos pensar também um pouquinho nisso, né? Para que nós possamos direcionar os nossos filhos melhor até Deus. E entregar a vontade de Deus, né? Isso é essencial. Talvez o maior ensinamento de Maria foi esse, né? Tenha sido a sua entrega. Quando o anjo, né, anunciou Maria, ela não tinha garantias, ela não tinha respostas, né? Ela não sabia como seria, mas mesmo assim ela disse, né? Faça-se em mim segundo a tua vontade. E foi ali, né, naquele momento que Maria entregou tudo, seus planos, seus sonhos, seu futuro. E isso não foi só naquele dia, né? Maria, ela viveu essa entrega todos os dias. Como, né? Na simplicidade de Nazaré, nas dificuldades do caminho, na dor da cruz. Ela não quis ter o controle, ela confiou, né? E quantas mães vivem esse mesmo desafio hoje? Quando o filho segue um caminho diferente, quando surgem dificuldades, quando o coração aperta. Então, entregar não quer dizer, né, desistir, não é desistir, é confiar que Deus ama ainda mais do que nós somos capazes de amar, né? É dizer: sim, Senhor, eu cuidei, eu fiz o que pude, agora eu coloco nas tuas mãos, né? Então, quando a mãe entrega, Deus cuida, né? E quando Deus cuida, tudo encontra o seu caminho. Então, a gente tem que confiar, né? A Célia falou uma palavra muito bonita, o Kairos. Não sei, né? Pode ter algum ouvinte que não conheça essa palavra. Kairos é o tempo de Deus. O nosso tempo é o cronológico e o tempo de Deus é o Kairos. Então, às vezes, a gente quer as coisas muito imediato no nosso tempo. Então, a gente precisa ter aí essa paciência, essa humildade, entender a vontade de Deus. Então, viver esse tempo, esperar esse tempo é crucial.
Então vamos lá, gente, vamos pensar, entregar e confiar, porque Deus, ele nunca falha. E lembre-se de uma coisa, Deus pode tudo, 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 tudo mesmo. Vamos falar um pouquinho de Maria, uma só mãe com muitos nomes. Maria é uma só, gente, mas ela é chamada por muitos nomes e cada nome revela um cuidado, uma presença, um carinho de mãe. Todos nós temos uma Nossa Senhora, né, do nome que a gente gosta, aquela que a gente acredita e tem devoção por ela. Vamos falar um pouquinho dessas Nossas Senhoras? Vamos falar aí que cada um, o título, né, que cada um gosta de usar? Nossa Senhora Aparecida, né, que é a mãe dos pequenos, dos simples. Nossa Senhora de Fátima, que é a mãe que chama a conversão. São tantos títulos, né, tantas formas de sentir a presença de Maria. Mas eu tenho um carinho especial por Nossa Senhora do Carmo, porque ela é muito associada ao cuidado, à proteção, especialmente, né, através do escapulário, que simboliza essa entrega e confiança. E também é na igrejinha que leva o nome dela, né, a igrejinha Nossa Senhora do Carmo, que toda quinta-feira, às 19 horas, nos reunimos lá para rezar o texto das mulheres. Então, acho que mais que um título, né, é um relacionamento, é um caminho vivido com Maria. Então, a Nossa Senhora de Fátima, né, está chegando o dia dela, né, dia 13, e aproveitando convidar todos aí lá para no nosso setor Amazonas, que vai ter o trido lá, tá bom? Então, Nossa Senhora apareceu para as 3 crianças, né, em 1917, em Portugal, e ela apareceu tão bela que as crianças perguntou, né, de onde a senhora veio? Ela falou do céu. Então a mãe, gente, a mãe desce do céu para estar com a gente. Então essas crianças, né, tão inocentes, que levou assim, conversou com Nossa Senhora, ela pediu para a gente aprender a rezar o rosário, rezar o terço em família. Então vamos aproveitar, né? Rezar o terço em família, voltar aquele tempo que a gente via nossos avós, nossos pais rezando, né? Então ela falou também nas aparições, ela falava, né, que o Santo Padre sofrerá muito e poderia ter guerras. É o que a gente está vendo aqui. O Santo Padre está sofrendo e ele pede muito orar nossas orações. Então é isso. E é igual a Célia colocou, né? E é o quê, gente? Isso aí. Não esqueçam de colocar o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, nas orações de você. Nosso Bispo Dom Tarcísio, o nosso clero todo em si. Nossa Senhora das Graças, Mãe que derrama graças. Nossa Senhora de La Salete, Mãe que chora por todos os filhos. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe que cura. Mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável de chance, intercessora e protetora, né? E a você que nos ouve, que às vezes ainda não recebe a visita da Mãe Rainha, Mãe Peregrina, na casa de vocês, procure um missionário mais próximo, pode ir, às vezes, até o escritório paroquial, informar, passar o nome onde você mora, que você pode também estar conseguindo receber ela em sua casa. E aí, gente, às vezes muitas pessoas falam, mas eu recebi uma visita de uma imagem e tal. Gente, mas ela vai levando Jesus nos braços. E o que nós temos de melhor e de maior do que Jesus para a nossa vida? Nada. Nós sem Jesus, nós não somos nada. Jesus, e essa promessa ele nos fez, né? Que eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. Então nós precisamos acreditar também nessas coisas, né? Nos evangelhos, né? Nas falas de Jesus. E, como se diz, e às vezes nós temos aí essa coisa de, mas igual tem as mães que oram, né? Tem lá o encontro delas lá nas quartas-feiras. Mas não precisa ir lá. Gente, mas e cadê também o meu sacrifício? Você consegue, por exemplo, estar lá, ir
fazer o seu trabalho sem ir até lá? Você consegue almoçar ou jantar com a comida em cima do seu fogão se você não for lá servir ela? Não tem como. Então, nós também precisamos mostrar o nosso interesse também para com Deus. Então, fica aí também este convite. Tem aí, igual a Edilene mesmo colocou, das mães, das mulheres do terço, né? Que tem todas as quinta-feira lá na igrejinha. Gente, e um texto, você rezar um terço, o tempo é tão curtinho. 20, 30 minutos, você está quase que liberado. E aí, por exemplo, nós temos tempo para tudo, é que eu já falei no começo, nós temos tempo para tudo. Mas para Deus, nós sempre limitamos muito o nosso tempo. E nós precisamos mudar essa forma de pensar nós. Tá? E lembrando aqui da Nossa Senhora das Graças, né? Ela apareceu para Santa Catarina, né? De Laboré. E ela, a gente sabe que ela tem os raios, né, nas mãos. E a Santa Catarina perguntou para ela aqueles raios que estão apagados, por quê? Ela disse que é porque as pessoas não pedem para ela. Ela está aguardando a gente pedir para a gente alcançar as graças, para ela dar as graças para nós, né? Então, aquelas acesas simbolizam as graças, né, que ela derrama para nós. Então, vamos pedir. Não deixe, gente, de pedir a Nossa Senhora, né? Ela é a nossa intercessora. Jesus é que faz, mas ela intercede. E a mesma coisa, né, gente? É igual a Célia colocou das graças. É a mesma coisa, gente. Jesus, ele sabe de tudo que nós precisamos, mas nós precisamos pedir. E Nossa Senhora, ela recebe esses nomes, geralmente, esses títulos, por causa do local onde elas aparecem, né? Nossa Senhora Aparecida, apareceu em Aparecida do Norte. Nossa Senhora de Fátima, em Fátima. La Salete, em La Salete. E assim vai. E você, meu querido ouvinte? Qual o título de Nossa Senhora mais toca o seu coração? E por quê? Aproveite esse momento em que vamos ofertar mais uma música e entre em sintonia com ela. Estamos chegando ao Dia das Mães. Vamos deixar uma mensagem especial para essas mães, né? Sendo amanhã o dia dedicado a elas. Edilene, o que você quer deixar aí? Uma mensagem para essas mãezinhas? Mãe, Deus vê tudo que você faz, até o que ninguém vê, né? Mesmo quando o mundo não vê, Deus vê. E isso já é suficiente. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todas as mamães por amar sempre, né, de forma incondicional. E quantas vezes, né, vocês cuidam, protegem, ensinam. Quantas vezes vocês rezam, né, mesmo em silêncio, e continuam rezando, né? Então, que Deus abençoe todas as mamães. Feliz Dia das Mães para todas as mães ouvintes da Rádio Vida Nova FM. Célia, deixa seu carinho para as nossas mãezinhas. Então, aqui eu deixo meu abraço a todas as mães que abrem as portas do coração e do lar, né, para receber a visita da Mãe de Deus. E quando você receber a visita da Mãe Rainha, olha o olhar profundo que ela te olha e pode ter certeza que hoje, mães, ela quer enrolar você no manto dela como enrola Jesus. E Jesus está ali junto para te abraçar também em todos os momentos. Grande abraço. Parabéns pelo Dia das Mães. Edmilson. Um feliz Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães. Sua missão é linda e transforma gerações. Eu também não poderia deixar, né, de deixar o meu abraço carinhoso, aquele abraço de Nossa Senhora, assim, enrolando cada mãezinha sobre o seu manto nesse dia tão especial. E dizer a você, mãe, que você nunca está sozinha. Maria está sempre com você. Sempre, sempre, sempre. Agora é tempo de silenciar o nosso coração e elevar a nossa oração junto com Maria. Vamos fazer uma pequena oração, agradecendo a Deus por cada mãezinha que está aqui nos ouvindo e por aquelas que também não está. Senhor nosso Deus,
Hoje queremos te agradecer por todas as mães, pelas que geram vida, pelas que cuidam, pelas que educam com amor. Te entregamos de modo especial cada mãe que nos escuta agora. Entregamos suas lutas, seus medos, suas lágrimas escondidas e também suas alegrias. Maria, nossa mãe querida, mãe de tantos nomes e de um só amor, passa à frente de cada mãe neste momento. Consola as cansadas, fortalece as que estão desanimadas, abraça as que choram em silêncio e renova a esperança daquelas que já pensaram em desistir. Ensina cada mãe a amar como tu amastes e confiar como tu confiastes, e a dizer sim a Deus todos os dias. Guarda, mãe, cada filho, protege cada família e faz florescer a fé em nossos lares. Maria, passa à frente e cuida de tudo. Vamos rezar todos juntos uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para encerrarmos o nosso programa, finalizaremos com uma mensagem especial a todas as famílias e a todas as mães. Essa mensagem veio diretamente do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Xansta. Ela foi feita pela irmã Santina Simão Fernandes. Então, fica para vocês essa mensagem especial, feita com muito carinho. Sou irmã Santina Simão Fernandes, do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Xansta. Estou aqui à sombra do Santuário Tabor da Permanente Presença de Deus Pai. E junto ao monumento do Padre José Quentenich, nosso fundador, e não só fundador das Irmãs de Maria de Xansta, mas fundador da Obra Internacional de Xansta. Foi pedido para eu falar sobre a família. Padre Neu Trevisan, hoje falecido, ele dizia: a família é a pupila do olhar de Cristo. E como nós podemos provar que a família é a pupila do olhar de Cristo? Os primeiros, sempre, claro, todos os milagres realizados por Cristo foi em favor da família, mas recordando a visita de Nossa Senhora, a prima Isabel, ali o primeiro milagre na Ordem da Graça foi a santificação de São João no seio materno, que ele exulta de alegria por essa graça. E nós lembramos também junto, Zacarias recupera a fala. E nós pensamos no outro primeiro milagre que Jesus realiza já como adulto, em favor da família, foi nas bodas de Caná, a transformação da água em vinho. E falando que a família é a célula mãe da sociedade, não só da sociedade, mas também da igreja. E é lindo quando o Padre Quentenich, nosso fundador, dizia: vamos fazer tudo, custe o que custar, para salvar a família. Então, quando nós pensamos que vamos celebrar agora o Dia das Mães, o que significa as mães dentro da família? Em Xansta, elas têm um ideal lindíssimo, que elas são custódias vivas, elas têm um GPS e um PIS. GPS, elas são na família, genitoras, portadoras e servidoras de Cristo. E elas têm um PIS, elas aspiram a ser puras, íntegras e santas. Então, nós vemos assim a missão da família. Certa vez um bispo disse: me dê 10 famílias santas ao redor da minha igreja, que eu vou renovar não só a minha diocese, mas vou renovar a igreja e a sociedade. Então, todo o pilar, e o Padre Quente dizia, né?
que a família é a coroa e fundamento da sociedade. Então nós queremos parabenizar as mães no seu dia, né? No Dia das Mães, não é só as mães vivas, mas também as falecidas. E os senhores recordam que a mulher, ela só reina pelo servir. Então a mãe, Nossa Senhora é o exemplo. Ela é a serva do Senhor, Antila Domini, a serva do Senhor. Então ela está a serviço. Ela, quando estava na terra, ela estava a serviço da família. E no céu, ela continua intercedendo junto a Jesus pela santidade das famílias. Eu quero parabenizar as mães vivas e as falecidas. E quero desejar a todos que lutem pela santidade das famílias, porque é com elas que nós vamos salvar a igreja e o mundo. E agora quero dizer para os senhores que no dia 1º de outubro nós estamos celebrando o nosso centenário de Irmãs de Maria de Xanxa. Celebraremos o nosso centenário. E pedimos orações e que os senhores rezem também pelas vocações, a fim de que Deus nos envie muitas e santas vocações, não só para o Instituto Secular das Irmãs de Maria de Xanxa, mas para toda a Santa Igreja. Desejo a todos um feliz e abençoado Dia das Mães. Parabéns, queridas mães! Chegamos ao fim de mais um programa Hora da Família. Hoje com o tema Maria, exemplo para todas as mães. Que a Virgem Maria cuide de você, da sua família e da sua história. Essa foi uma produção da Rádio Vida Nova FM. Até o próximo encontro e que Deus te abençoe.